para a doença de Crohn e para a colite ulcerosa ainda não é uma realidade e, por isso, a remissão destas patologias é o grande objetivo dos tratamentos, permitindo que quem viva com doença inflamatória do intestino volte a ter qualidade de vida. A remissão não significa cura, mas sim não haver doença detetável e, desta forma, podermos dizer que a inflamação está controlada. Nesta edição Dar Volta a DI, vamos ficar a saber tudo sobre a remissão na doença inflamatória intestinal. Qualquer pessoa que viva com doença inflamatória do intestino aguarda com ansiedade o momento em que o gastroenterologista lhe diz que está em remissão. Estar em remissão significa que a doença está controlada e podemos levar uma vida quase normal. Mas o que significa realmente estar em remissão? Como podemos chegar lá? Os tratamentos é que determinam a remissão ou podemos ajudar a fazer este caminho? A nossa convidada Joana Revés, do Hospital Beatriz Ângelo, vai dar-nos todas as respostas. Doutora Joana Revés, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui no Dar a Volta à DI e hoje para falar de remissão na doença inflamatória do intestino. Para já, quando falamos em remissão, quer dizer que estamos curados ou não? Acho que essa é uma pergunta muito importante e que eu costumo dizer que é uma pergunta um bocadinho perigosa, porque é muito difícil falar em cura quando falamos em doenças crónicas. Pronto, não nos podemos esquecer que é uma doença que vive connosco o resto da vida e nós podemos atingir a remissão de tal forma que parece que estamos curados, portanto vivemos como se não tivéssemos a doença, mas o conceito de doença crónica é que as doenças podem ser recidivantes e, portanto, temos de ter crises e pode sempre voltar a aparecer. Portanto, eu tenho sempre alguma cautela em utilizar o termo cura. Obviamente, quando quero explicar aos doentes que há um tratamento que pode levar a que a doença fique completamente adormecida, que isto se aproxima de uma cura, mas que temos que ter algum cuidado e não esquecer que é uma doença crónica, porque podemos estar sem sintomas e em remissão, mas vamos precisar de ser vigiados, ser monitorizados e, portanto, existe um conjunto de procedimentos que vamos continuar a manter e, portanto, não nos libertam completamente da doença. Portanto, a cura seria estarmos completamente libertos e isso não estamos a 100%, mas obviamente que o nosso objetivo enquanto médicos é chegarmos a um ponto em que a pessoa nem se lembra que tem a doença e se aproxima-se de uma cura, efetivamente, pronto. E conseguimos adormecer a doença de tal forma a que pode às vezes não ser preciso tratamentos, por exemplo, quando falamos de uma cirurgia, se conseguimos que a cirurgia cura a doença, sim, pode não vir a ser necessário tratamentos, mas obviamente vai precisar ser de uma monitorização e do seguimento e, portanto, eu acho que é um termo um bocadinho perigoso numa doença crónica, mas pode-se aproximar disso, efetivamente. Mas digamos então que a remissão é aquilo que toda a gente quer, ou seja, nesta fase, a remissão da doença, na doença inflamatória intestinal é aquilo que tanto profissionais de saúde quanto pessoas que vivem com a doença querem, que é, pelo menos, não sentirem os sintomas da doença. O que eu costumo explicar às pessoas que sigo com doença inflamatória é que vamos por passos. Portanto, nós queremos inicialmente uma remissão clínica, portanto, quando começamos um tratamento queremos que os sintomas acalmem, que não existam sintomas, depois queremos que as análises normalizem, depois queremos que a endoscopia fique normal, depois queremos que tenha uma qualidade de vida excelente. Portanto, o objetivo final é que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e viva sem se aperceber da doença. Ok. E agora, eu li, quando estava a fazer a pesquisa para este trabalho, que havia vários tipos de remissão clínica, endoscópica, histológica e bioquímica. Quer explicar-nos o que são e o que é que os distingue, claro, digamos assim? Ok. Portanto, a remissão clínica, estamos a falar dos sintomas. Obviamente nós depois temos escalas que usamos para conseguirmos medir isto, mas no fundo, no geral, é as pessoas estarem sem diarreia, sem dor, sem sangue nas fezes, sem urgência, portanto, sem qualquer sintomatologia. Quando falamos da remissão bioquímica, estamos a falar das análises, e a análise mais frequentemente que nós utilizamos é a calprotectina, não é? Portanto, queremos uma calprotectina com valores baixos e depois temos também as análises no sangue, a PCR, não ter anemia, enfim, esses fatores. A remissão endoscópica, que hoje em dia para nós é o mais importante ainda e é o que as recomendações nos dizem, portanto, temos que repetir a colonoscopia ou a endoscopia, não existir úlceras, portanto, não existir inflamação no intestino, que é o mais importante. E agora, cada vez mais, nós somos muito ambiciosos na medicina e, portanto, queremos uma remissão ainda mais profunda e falamos de dois tipos de remissões diferentes, que é a remissão histológica, e aí é quando nós fazemos as biópsias na colonoscopia, quando vamos ver ao microscópio, não haver nenhuma inflamação ao microscópio, que efetivamente é mais difícil de atingir, portanto, se um doente neste momento não tiver úlceras, eu fico bastante satisfeita, não fico à espera que não exista inflamação no microscópio, e depois temos agora novos mecanismos, a ecografia intestinal, portanto, se nós conseguirmos também que não exista nenhuma inflamação na ecografia, temos aquilo que nós chamamos
chamamos de remissão transmural, e o que nós sabemos é que quanto mais profunda for a remissão, ou seja, se conseguimos ter todos estes tipos de remissão, os outcomes a longo prazo são melhores, portanto a probabilidade de vir a precisar de uma cirurgia, de um internamento, estão mais reduzidas, portanto, obviamente nós queremos atingir isso. Às vezes temos que adaptar à situação que temos à frente, não é? Portanto, sabemos que se o doente está bem com o medicamento, se calhar não vamos estar a otimizar nem a mudar para conseguir com o microscópio não haja inflamação. Portanto, temos que ir ajustando aqui, pronto, e depois adaptar a cada situação. Portanto, aquilo que me está a dizer é que o principal objetivo no tratamento da DI não é neste momento aliviar os sintomas, mas sim alcançar a cicatrização da mucosa, não é? Sim, isso é extremamente importante, porque sobretudo quando falamos na doença de Crohn, que isso é mais óbvio do que na colite ulcerosa, porque a colite ulcerosa, quando existe inflamação, os sintomas são logo muito óbvios, sim, porque começa logo a haver o sangue, a diarreia, a urgência. A doença de Crohn, muitas vezes existe uma grande correlação com os sintomas, portanto é possível existir muita inflamação no intestino e a pessoa praticamente não ter sintomas. Isto é um desafio logo ao início, porque é difícil às vezes explicar o diagnóstico a pessoas que não têm qualquer sintoma, explicar que é preciso começar um tratamento quando não sentem nada, mas que nós vemos que existe inflamação, e o mesmo se aplica à remissão. Pronto, implica nós explicarmos que temos que manter a vigilância e se calhar temos que intensificar um bocadinho mais o tratamento, porque o mais importante efetivamente é não termos as tais úlceras e inflamação na colonoscopia, porque sabemos que se essa inflamação se mantiver lá, a doença vai continuar e os sintomas vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, nós estamos sempre um passo à frente e queremos, ou seja, o facto de não existir sintomas é excelente, mas se existe inflamação no intestino, eles vão acabar por aparecer. Nós queremos é prevenir o aparecimento dos sintomas e prevenir as complicações e, portanto, sem dúvida, a cicatrização da mucosa, que é a tal remissão endoscópica e a normalização na colonoscopia é essencial. Esse é o objetivo, quer de profissionais, quer de doentes. E como é que os médicos, neste caso os gastroenterologistas, avaliam se um doente está realmente em remissão? Quais são os exames que são necessários para se perceber isso na totalidade? Já falou aí de alguns, mas eu queria especificar melhor, está bem, claro, doutor? Portanto, as análises são uma parte muito importante, aqui a calprotectina é essencial e mesmo as análises ao sangue que vemos a PCR, a albumina, a hemoglobina, depois temos exames não invasivos também. Eu acho que a ecografia intestinal cada vez mais, acho que devia ser um investimento de todos os serviços de gastroenterologia. Eu sei que não é uma realidade, não é uma realidade, mas é um exame que é feito à cabeceira, fazemos durante uma consulta, conseguimos logo ter uma noção, mesmo quando existe uma agudização, conseguimos logo perceber se é à custa da inflamação, se é outra causa. Portanto, a ecografia intestinal é extremamente útil e depois, obviamente, temos aqui os exames endoscópicos, que dependem um bocadinho da localização da doença, não é? A maior parte das vezes a colonoscopia está envolvida, a endoscopia também pode estar envolvida, mas estes são assim os essenciais que temos. Agora também temos doentes que têm doença, por exemplo, um bocadinho mais no intestino fininho, que não envolve tanto o intestino grosso. Nós sabemos que a colonoscopia aí não vai ter grande benefício, portanto, se calhar tem mais utilidade a ecografia ou fazer uma ressonância, portanto, temos que adaptar à doença que temos. Diga uma coisa, ouve-se muito falar, nós ouvimos muito falar na cápsula endoscópica, mas não é muito utilizada na doença inflamatória, pois não? Depende, portanto, há doentes que têm envolvimento só do intestino fininho e que nós conseguimos ver é com a cápsula, porque com a colonoscopia não conseguimos chegar lá, porque vemos só o ileão terminal, que é mesmo a parte mesmo final do intestino fininho. A endoscopia só vê o início do intestino fininho e há todo o percurso pelo meio que tem que ser a cápsula. Portanto, nesses doentes pode ter sentido fazer uma cápsula ao diagnóstico e depois usar a cápsula para avaliar se existe inflamação ou não. Pronto. Mas não fazemos por rotina a todos os doentes. Não, por rotina não fazemos, sim, não é necessário. Doutora, e diga uma coisa, atingir a remissão endoscópica é aquilo que estávamos a falar, permite ou não um maior controle sustentado da doença, com menos crises, digamos, e menos picos, digamos? Sim, sem dúvida. E isso é a evidência que demonstra, portanto, existem estudos precisamente a demonstrar isso e por isso é que nós queremos a cicatrização da mucosa. Portanto, não é uma mania dos médicos só, é porque existem efetivamente estudos que já demonstraram que quando nós conseguimos atingir a remissão endoscópica, a probabilidade de internamentos e cirurgias no futuro é menor. E, inclusivamente, se tivermos a remissão histológica e a remissão transmural, que é a tal remissão na ecografia ou na ressonância, aí, então, as probabilidades são ainda menores. Pronto, portanto, se nós conseguimos uma remissão mais profunda, menor a probabilidade de termos complicações no futuro. Portanto, os estudos já demonstraram isto e a remissão endoscópica é o que está neste momento nas recomendações nacionais e internacionais que nós seguimos, portanto, sem dúvida. E diga-me uma coisa, qual é o tempo médio, não sei se posso falar desta forma, mas pronto, qual é o tempo médio de duração de uma remissão
remissão? Há um tempo médio em que habitualmente vocês já sabem, vocês médicos, vocês gastroenterologistas já sabem, está em remissão há 5 anos, vai ter uma crise, está em remissão há 3 anos, vai ter, como é que é? Não, isso gostaríamos imenso de saber, mas não sabemos, pronto. Faltam-nos marcadores hoje em dia, claramente, portanto, nós também sabemos que existem doentes que estão em remissão e que têm uma remissão tão profunda que nós, se calhar, até podemos parar o tratamento e que eles se vão manter em remissão e, portanto, não vão precisar de mais terapêutica, e sabemos que há doentes que nós paramos o tratamento e que a doença volta imediatamente a seguir, pronto. E, portanto, nós não temos ainda marcadores para definir isto é o que nos está a faltar e, portanto, falta investigação neste sentido e, portanto, também não conseguimos dizer quanto tempo é que esta remissão vai durar e, portanto, uma mensagem que eu tento passar sempre que acho que é muito importante é manter a monitorização. Isso é a melhor estratégia que nós temos hoje em dia, portanto, quer o doente esteja em remissão e queira manter o tratamento ou se houver a discussão de se eventualmente parar o tratamento, que eu acho que isto tem que ser sempre discutido, o mais importante é manter sempre uma monitorização regular, portanto, com consultas, fazendo análises, fazendo ecografia, enfim, tem que ser sempre feita uma monitorização muito regular. Regra geral, não deixar a medicação. Por vontade própria, digamos. Não, por vontade própria, sem dúvida que não. Portanto, acho que isso tem que ser sempre uma discussão partilhada com o clínico. Portanto, há muitas pessoas que têm esta vontade de parar a medicação, isto é uma discussão que nós temos na consulta. Portanto, isto só deve ser feito se a doença estiver em remissão. Se a doença não estiver em remissão, não devemos parar a medicação, porque o risco de ter uma crise é muito alto. Se a doença estiver completamente adormecida, tem que ser uma decisão partilhada entre o próprio doente e o médico, sabendo que existe probabilidade da doença voltar, e atualmente o que os estudos nos demonstram é que é cerca de 50%, mas também o que nós sabemos é que quando nós retomamos a medicação, geralmente a doença responde muito bem novamente, conseguimos atingir a remissão novamente, portanto, isso é uma segurança, sabemos que podemos parar, fazemos o que nós chamamos umas pequeninas férias do tratamento e se for necessário retomarmos, à partida vai responder muito bem. Obviamente que isto depois é variável com o tratamento que o doente está a fazer, há certos tratamentos que nós sabemos que pode desenvolver alguma alergia ao corpo e o tratamento já não ser tão eficaz e temos que mudar de linha, portanto isso é algo que temos que ter em consideração e discutir com o doente. Portanto, eu acho que tem que ser sempre uma decisão partilhada, sabendo riscos e benefícios. Pronto. E as novas terapêuticas, estou a falar nos biológicos e mesmo noutros medicamentos que apareceram depois desses, já permitem alcançar a remissão ou não? Nós temos uma fase fantástica na doença inflamatória, estão a surgir muitos fármacos novos, que eu acho que é excelente. Os novos fármacos que nós temos são muito eficazes, parecem ser mais seguros, o que é excelente. Ainda assim, sabemos que as nossas taxas de remissão com as terapêuticas não são aquilo que nós queríamos. Continuamos a ter uma limitação, andamos à volta dos 50% de resposta no máximo. Isso com os biológicos? Com os biológicos, com todos, mesmo incluindo os novos biológicos que estão a surgir. Portanto, as nossas taxas de eficácia dos tratamentos não aumentaram ainda espetacularmente, portanto, isto é o que está aqui em falha. Mas os novos tratamentos que nós temos, o que sabemos é que as pessoas que respondem, geralmente respondem e conseguem se manter muito tempo com uma boa resposta. Portanto, isso é um ponto muito positivo e são fármacos muito seguros, com maior comodidade. Agora temos o que nós chamamos as pequenas moléculas, portanto, podem ser tomadas em comprimidos. E as pequenas moléculas, como é que estão? Também, portanto, ou seja, a eficácia, lá está, continuamos, são muito eficazes, temos o mesmo problema, portanto, a taxa de eficácia anda aqui à volta dos 50%, mas neste momento até podem ser tomadas por comprimidos, que é bastante prático, não é? Para o dia-a-dia e para as pessoas conseguirem viver uma vida normal e terem a tal qualidade de vida, e depois geralmente são bastante persistentes, portanto quando se responde conseguem manter-se com a terapêutica há muito tempo, o que é extremamente positivo. Pronto, sim. Vamos falar agora de um outro ponto que muitas pessoas muitas vezes ligam esse ponto ao regresso das crises e tudo isso, que é o estilo de vida, não é? A alimentação, o stress, o sono, o nervosismo, o exercício físico. Algumas destas coisas têm influência, portanto, na manutenção da remissão ou no agudizar de uma crise, por exemplo? Isso é uma questão muito interessante, porque realmente há muitas pessoas que sentem que quando têm uma crise foi num pico de stress. Portanto, os doentes têm esta correlação. Ou pós, não é? Ou pós, exatamente. Houve um pico de stress e a crise vem a seguir. Portanto, existe esta correlação que é feita. Em termos de estudos, efetivamente, é difícil depois fazer esta associação, mas o que nós sabemos, e eu acho que isto é um bocadinho, aplica-se a todas as pessoas, quer se tenha doença inflamatória ou quer não se tenha, se tivermos um mau estilo de vida, se não fizermos exercício físico, se tivermos uma má alimentação, se tivermos stress, isto vai sempre condicionar algum grau de inflamação subclínica no nosso organismo e que, obviamente, num contexto de uma doença crónica, pode favorecer um agravamento. Pronto. Portanto, acho que não é isso e não é isso que trata, mas que obviamente, que são aditivos, que são espetaculares para depois conseguirmos manter alguma remissão e resposta. Claro.
Doutora, estamos no final mesmo da nossa conversa. Pedia-lhe uma mensagem para os doentes que têm doença inflamatória intestinal e que ainda não conseguiram atingir a remissão. A mensagem final é para terem calma, vão lá chegar. Às vezes a remissão demora um bocadinho mais de tempo. Às vezes portanto, demora, não é? é lento, portanto, como eu estava a explicar ao início, é por fases, portanto, vamos ter que conseguimos acalmar os sintomas primeiro, depois vamos às análises, depois conseguimos ir à endoscopia, portanto, isto leva tempo às vezes e, portanto, confiem na equipa com quem estão a trabalhar, não só médicos, enfermeiros, portanto, nutricionistas, toda a equipa envolvida e discutam as dúvidas que tenham e, eventualmente, devemos lá chegar. Portanto, temos Porque eles também são fármacos, parte ativa na equipa sem dúvida, sim. multidisciplinar. Portanto, a equipa multidisciplinar, é importante fazermos esta decisão partilhada. Claro. Às vezes há situações um bocadinho mais desafiantes, mas que eventualmente devemos de lá chegar, seja de uma forma ou de outra. Muito obrigada, doutora Joana Reis, muito obrigada. Obrigada. A remissão na DI é possível e é o objetivo principal. Hoje, sabemos que muitos doentes conseguem atingir a remissão. Não interrompa a medicação sem falar com o seu médico. Sentir-se bem não significa que a doença desapareceu. Consultas regulares, análises e exames são fundamentais para garantir que a inflamação está realmente controlada. Cuide do seu estilo de vida. Sono adequado, gestão do stress, alimentação equilibrada e atividade física podem ajudar a manter a estabilidade. Não enfrente a doença sozinho. Procure apoio da equipa médica, família, amigos e da APDI. Estamos cá para isso.